da série Família, Criação de Filhos. Conta-me uma história. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, parte C. Na Bíblia ACF, Almeida Corrigida Fiel, 2011, a Bíblia fiel aos originais. A palavra de Deus diz assim: E ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Isso está incluso o versículo 6, que eu vou ler também agora, a palavra de Deus. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, é isso que ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, né? Então, o tema de hoje sobre criação de filhos é conta-me uma história, né? Dê-me um testemunho, fale sobre o nosso Deus, sobre suas maravilhas, sua vida, sua obra, sua ordem, né? Os primeiros e os últimos momentos do dia são os mais ensináveis na vida de um filho, assim como de um pai e de uma mãe. Os pais precisam aproveitar todas as oportunidades possíveis para contar-lhes os feitos de Deus, suas maravilhas, seus testemunhos, porque o testemunho de Deus em Cristo Jesus é maior. Jesus morreu e ressuscitou pelo poder do Pai. E isso é o Evangelho de Cristo que nos salva, o Salvador e salvação. De fato, há séculos, isso encoraja, desde os tempos bíblicos, a aproveitar ao máximo cada tempo, cada segundo, cada minuto e hora, dia, meses e anos ao lado dos seus filhos, até a hora de ele fechar os olhos para dormir, ou precisamos ter o cuidado, porque ele normalmente pode se distrair sem pensar na oportunidade que ele tem de pensar nos feitos, nas maravilhas de Deus. Normalmente, algumas crianças tendem a interromper esse momento. Com licença, preciso ir ao banheiro, posso beber água, estou com medo. Pode contar uma outra história. Os pais jamais podem esquecer que a oportunidade da hora de dormir, especialmente, é um momento único onde eles podem trazer o testemunho de Deus, o ensinamento bíblico para seus filhos dormirem em paz, seguros nas Escrituras. Aproveite esses minutos, essa janela da alma do seu filho para saturá-lo, para despejar nele toda a Escritura, todo o conselho de Deus, compartilhando histórias bíblicas, cantando músicas bíblicas, fazendo orações bíblicas e gravando na sua mente, seu coração, com o próprio fogo de Deus, do Espírito Santo, a sua palavra e a noção clara da sua existência, da sua identidade, porque Deus o criou, porque Deus é o seu Deus, digno de sua adoração, porque Deus é o seu Pai eterno, que almeja que ele esteja com ele na casa eterna, na mesa eterna, com a família eternamente. E ele já pode sonhar exatamente isso quando dorme, para que quando ele levantar, ele lembre-se de todas as histórias. Vou ler mais dois textos. O primeiro texto está muito conhecido no Salmo 78, versículos Salmo 78, versículos 4 e 5, mas eu vou ler a partir do 1. Salmo 78, na Bíblia ACF, fiel aos originais. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca, diz Deus, né? Abrirei a minha boca numa parábola, né? Numa história, e falarei em enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Aqui já é referência, né, de Davi, né, nesse masculino de Asaf aqui. Não encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor,
que contam essas histórias, né, dos feitos do nosso Deus, como a sua força e suas maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs a lei em Israel, o qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura o soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem a seus filhos também, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus em Nã, mas guardassem todos os seus mandamentos. Então, eu quero ler também no livro de Joel, no capítulo 1, um texto muito interessante, e eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 1 de Joel, na Bíblia CF, fiel aos originais. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvindo isto, vós anciões, escutai, todos os moradores da terra, porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isso uma narração, né? Uma fala, um conto, uma história, aos vossos filhos e aos vossos filhos a seus filhos, então que os filhos façam o mesmo com seus filhos, e os filhos desses a outra geração. Amém? Então fica aqui para vocês essa meditação. Pastor Aloysio Pero, maninho, fiquem na paz que excede, guardando a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus nessa palavra, na criação de filhos, no seu casamento, na sua família. Deus abençoe vocês, comentem, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, em o nome de Jesus. Tá? Apesar de tudo, apesar de nós, Deus bom. Forte abraço, paz.